19. Como destroçar os joguinhos emocionais. É preciso seduzir continuamente a esposa, namorada ou parceira casual. O sedutor experiente sabe desarticular cada um dos infernos mentais criados e se torna senhor da situação. O comportamento amoroso sexual feminino com relação a nós, incluindo os infernais joguinhos, pode ser apreendido por um modelo analítico que pode ser adotado para o estudo e compreensão de quaisquer situações. Este modelo consiste em 2 traços comportamentais básicos, que sintetizam e tornam inteligíveis as desconcertantes atitudes femininas. 1. Excitar nossas paixões, deixando-nos ansiosos. 2. Frustrarem-nos em seguida, não satisfazendo os desejos que acenderam ou permitiram que acendêssemos, justificando-se teatralmente, com dados e fatos verdadeiros astuciosamente selecionados e mesclados a falsos para tornar a mentira convincente. Analise qualquer situação perturbadora, conflitante ou desconcertante sob a ótica deste modelo e você poderá descobrir, se procurar direito, os 2 traços comportamentais básicos descritos acima. Nem sempre a excitação de nossos vários desejos é explícita. Muitas vezes é apenas uma permissão silenciosa que, pelo contexto em que está inserida, nos diz sim. A combinação destes 2 traços tem o efeito de nos irritar e enlouquecer, fazendo com que sejamos elementos passivos de um processo hipnótico em que somos dominados por vários sentimentos negativos. Elas nos provocam e nos irritam até nossos limites, enquanto ficamos, como tontos, à mercê destas influências. Deste modo, descobrem muito sobre nossos padrões, resistências, necessidades, desejos, temores, fraquezas e os instrumentalizam em seu favor. Há vários casos em que as mulheres jogam com a sinceridade dos homens para fazê-los de idiotas com a intenção de simplesmente se autoafirmarem por meio da confirmação de que podem atraí-los para frustrá-los em seguida. Veem as relações afetivas como guerras que não querem jamais perder e por esse motivo jogam. Vejamos alguns exemplos. A mulher age como se estivesse interessada em você, pede o número do seu telefone mas não liga. Você posteriormente pergunta-lhe se vai ou não telefonar e a resposta é: quem sabe, talvez um dia, ou então, não sei. A mulher te telefona mas diz que quer ter apenas uma amizade. A pilantra finge que quer transar com você mas fica te enrolando, adiando os encontros sem se comprometer com nenhuma data definida. A vadia te fornece um número, você liga e ela não atende ou manda alguém dizer que não está. Ela te olha com uma expressão de quem está interessada para atraí-lo e, quando você a aborda, fica muda para curtir com a sua cara. A espertinha te dá sexo de boa qualidade por um tempo e depois recusa, alegando banalidades, justificando-se com desculpas esfarrapadas. É comum as casadas fazerem isso com seus maridos. Observe que em todos estes casos ela está jogando com 3 elementos básicos: a contradição, a indefinição e os opostos. O atrai, quando você vai ansioso ao encontro, se afasta para atormentá-lo e induzi-lo a manter-se na perseguição para ser frustrado. A intenção é criar uma situação infernal de dúvida para que o homem fique preso pelo próprio desejo, sem saber o que fazer, e acredite que apenas ele deseja os encontros e a mulher não. Trata-se de um jogo sujo e insincero, no qual os nossos sentimentos e desejos masculinos são pisoteados. Entretanto, tal jogo sujo serve para selecionar os melhores machos, aqueles que os desarticulam. Devemos estudar e conhecer especificamente cada uma das formas que compõem o arsenal de jogos de nossa companheira e aprender a desarticular cada uma delas. É algo que se aprende aos poucos. As variantes dos jogos que apontei são inúmeras, reproduzidas diariamente com intensa criatividade e ocorrem inclusive na vida conjugal, pois são parte do mecanismo instintivo feminino natural para a seleção dos melhores exemplares masculinos da espécie. Porém, normalmente possuem as 3 características: ser contraditória, jogar com opostos e jogar com indefinições. Para vencê-las em tais situações precisamos, em primeiro lugar, enxergá-las e aceitá-las tal como são, de forma incondicional, sem nenhuma expectativa, revolta ou resistência. Em segundo, precisamos ter à mão mecanismos para devolver-lhes as consequências de suas atitudes boas e más. A inversão das posições no jogo requer que mudemos de atitude.
Ao invés de nos irritarmos com as frustrações, temos que resistir à irritação e, ao mesmo tempo, devolver-lhes a irritação com atitudes que surtam este efeito. Para estraçalhar estes odiosos jogos emocionais, um caminho é reagirmos de forma contrária à esperada. Ao invés de insistirmos para que a relação se aprofunde, devemos, ao contrário, assumir como normal e até desejável o polo do problema que elas imaginam que para nós é o desinteressante. Tenha na manga uma carta, uma resposta ou reação, para o caso de ser rejeitado após ser atraído. Antecipe-se e dispense-a primeiro, ferindo-lhe o amor próprio e frustrando-lhe o desejo de rejeitá-lo. Quando pressentir o mínimo esboço de rejeição, ao invés de insistir, tome a dianteira e comunique algo que atinja sua autoestima fazendo-a se sentir desinteressante. Seja impiedoso e terá sucesso. Ocorre que as fêmeas humanas se comportam como se não precisassem dos machos, mas precisam e muito, apesar de nos ocultarem tal fato. Nos joguinhos imbecis que fazem, esta necessidade é encoberta por um comportamento simulado que transmite a impressão de que apenas a parte masculina precisa do encontro, do sexo e do amor. Tudo se passa como se apenas o macho precisasse da fêmea. Nestes casos, ao invés de lutar contra a resistência, insistindo para conseguir o encontro, conseguir sexo etc., é melhor concordar com a mulher e aceitar os fatos na direção contrária, fazendo-a assumir as consequências de sua brincadeira de mau gosto. Então descobriremos o que realmente se oculta por trás das contradições e ficaremos sabendo o que realmente há por trás de seus jogos emocionais. Quando detectar resistência, solicite à mulher uma confirmação de que realmente não quer o encontro e você a verá vacilar, hesitar, gaguejar. Também auxilia muito, nestes casos, uma comunicação antecipada de que já sabemos o que virá e que não ficaremos esperando nada além, ou seja, de que já assumimos o lado desinteressante da proposta para a relação, o que será justamente o inesperado. Por exemplo, se sua esposa ou namorada fica te enrolando, prometendo e evitando sexo, descubra quanto tempo ela demora para ceder e, em seguida, se antecipe dizendo-lhe: tenho certeza de que você vai querer sexo novamente comigo daqui a tantos dias. É importante que o número de dias que você comunica nesta mensagem seja maior do que o número de dias que você realmente espera e que ela pense que este seja o tempo de sua espera. Assim, a mulher terá que esperar todo este tempo antes de começar a desfrutar das sensações do jogo idiota e ficará desconcertada pois terá dado motivos de sobra para você trocá-la por outra. O desmascaramento antecipado das intenções e dos jogos surte um efeito desmoralizante que esvazia o sentido destes últimos, provocando a desistência. Aprenda a prever quando sua parceira irá jogar com seus sentimentos e se antecipe, desmascarando o jogo antes que efetivamente aconteça. Deste modo, ficará temporariamente livre dos tormentos, mas não por muito tempo, pois logo virão outros. Isto é muito mais eficiente do que reclamar, brigar e discutir. Se sua companheira/esposa/namorada é indiferente, fria, recusa sexo etc., mas não admite nada disso, arrumando desculpas esfarrapadas e dizendo que sente por você um amor verdadeiro, que está apaixonada etc., este jogo de indefinições está em atividade. Encurrale-a dando-lhe um prazo para que mostre realmente que o ama com atitudes e você ficará sabendo o que há realmente por trás do jogo. Se você for casado, comunique que as atitudes de sua esposa estão dando passe livre para que você arranje outra. Não se sinta culpado porque não há solução. São elas mesmas que nos obrigam. Normalmente, nos joguinhos há duas saídas, duas possibilidades. Uma é o desfecho realmente desejado pela manipuladora e o outro o que ela não quer mas simula querer. Se concordarmos com a resistência e amavelmente empurrarmos a dama na direção que suspeitamos ser a simulada indesejável, destruiremos o jogo. Então a conquistaremos ou, na pior das hipóteses, descobriremos que na verdade estávamos sendo apenas enrolados. Tenho observado que a totalidade do comportamento feminino com relação ao homem é marcado por este jogo de indefinição entre opostos e de alternância frustrante. Todo o comportamento manipulatório feminino passa por aí, pelo jogo de contradições.
A forma de destruí-lo é não insistirmos na direção que a mulher espera que insistamos e contra a qual se prepara para nos enfrentar, mas sim na direção contrária, em que sua abertura e vulnerabilidade são totais, lembrando-lhe que é ela mesma que assim o deseja. Obviamente, você deverá ser absolutamente amável todo o tempo, mas não poderá jamais vencer o jogo se estiver apaixonado. Não esqueça de abraçá-la com cuidado e carinhosamente sempre. Em última instância, esses meios de defesa emocional consistem em aprender a encurralar psicologicamente, de forma a obrigar os sentimentos e intenções reais a aparecerem. Não tente encurralar o intelecto feminino, porque é algo praticamente inexistente. Encurrale-as emocionalmente. Como? Por meio de atitudes que as deixem sem saída e sejam reflexo do que elas mesmas fizeram, fazem ou queiram fazer. Comunique que este ou aquele comportamento indesejável autoriza moralmente tais e tais atitudes de sua parte e não discuta a questão. Aquele que está apaixonado, será o perdedor no jogo da paixão por temer desagradar o objeto amado. Como os jogos partem das mulheres, resulta que, inconscientemente, elas preferem os homens fortes e durões, que nunca se apaixonam por ninguém, mas decidem prestar-lhes um pouco de atenção e dedicar-lhes um pouco, mas não muito, de carinho. No fundo, são idênticas às primatas do Paleolítico Inferior. Querem o melhor macho, o melhor macaco do bando. Acostume-se a observar as reações emocionais de tudo o que você fizer. Isto lhe permitirá orientar-se adequadamente na confusão e a não violentar o livre-arbítrio dela. Nunca espere reações que seriam óbvias segundo a lógica dos sentimentos e desejos masculinos. Provoque e administre os seguintes sentimentos: fascínio, apego, medo da perda, insegurança com relação à sua posse, admiração, aceitação, segurança, proteção, orientação e auxílio. Evite que ela sinta raiva, decepção, tristeza com você e ressentimento. Não deixe que sentimentos antagônicos se mesclem. Não há alternativa além da indiferença disfarçada de romantismo. O que torna a relação tão problemática é a necessidade tão forte que possuem de nos verem sofrendo por desejo e amor. Querem que nos apaixonemos loucamente para que possam nos rejeitar. Os mesmos carinhos e cuidados que forem oferecidos a você serão oferecidos a quaisquer outros que lhes pareçam simpáticos. Se você se tornar dependente dos mesmos, acreditando que é um cara especial, a única alternativa que te restará será a loucura. Excite a imaginação e os desejos femininos. Prometa satisfazer seus anelos bobos, mas nunca satisfaça. Deixe-a com sede de amor, aproxime água e retire-a quando a sede estiver prestes a ser saciada, como ela faz com você. Trate-a como ela te trata. Prolongue e estimule indefinidamente a sede de amor, carinho e compreensão sem nunca satisfazê-la totalmente. Lembre-se que os desejos acabam quando satisfeitos totalmente. Não pense que ela terá piedade de você algum dia, porque elas são impiedosas com os fracos. Essa é a natureza delas, pelo menos de boa parte das fêmeas. Jogue com a insatisfação. Entretanto, não tome a dianteira nos jogos sujos. Tudo que estou escrevendo neste livro, repito mais uma vez, se refere apenas às espertinhas desonestas que trapaceiam no amor para receber muito e dar pouco ou nada em troca. Não jogue sujo com uma mulher sincera, se é que ainda existe alguma. Eu não as tenho visto, você tem. Espero que sim, pois meu maior desejo é estar errado. Observe-a e espere que seus sentimentos sinceros e nobres sejam o alvo de tentativas de pisoteamento antes de devolver-lhe o contrafeitiço. Assim a razão permanecerá ao seu lado. As mulheres dão a entender que seremos nós os que as perderemos se a relação terminar e não o contrário, isto é, que elas sairiam perdendo. Inverta as crenças que a mulher tenta introduzir em sua mente. Faça sentir que a perda será dela, e não sua, se a relação terminar. Encarne esta ideia e se rebele contra tentativas de induzi-lo a acreditar que será você o prejudicado. Lembre-se que há aproximadamente 3 bilhões de mulheres no planeta e que são pouquíssimos os homens interessantes. O que as torna tão imprevisíveis é o caráter contraditório de suas atitudes. Em geral, buscam ser esquivas e evasivas, evitando a todo custo assumir posturas visivelmente definidas, apesar de preservarem para si em segredo a ciência do que está acontecendo.
você jamais as verá em um comportamento absolutamente coerente. Possuem horror a situações definidas porque não gostam de se expor e as evitam a todo custo para nos confundir. Não querem mostrar com clareza o que sentem, querem ocultar quais são suas reais intenções para nos lançarem na insegurança da dúvida, a mesma insegurança pela qual em seguida nos acusam de sermos fracos. A dúvida é preservada porque imobiliza o macho. A definição, por outro lado, seja pelo fim da relação ou pela continuidade dentro dos nossos critérios, nos lança em um estado de alívio e certeza. É por isso que a definição é evitada continuamente pelas espertinhas. O melhor caminho para sairmos deste inferno emocional é forçá-las a se definirem na relação. Mas temos que fazê-lo de forma correta para que o tiro não saia pela culatra e nos atinja. Aí está o ponto nevrálgico desta questão. As mulheres odeiam assumir a culpa e a responsabilidade que lhes cabem por estragarem os relacionamentos. Se você simplesmente tentar forçá-la a assumir seus erros, poderá se dar mal. Ela dirá que você é um cara cruel, perverso, opressor, etc. e terminará a relação sem nenhum problema, jogando toda a culpa em você. Ficará absolutamente tranquila e contará o trunfo para as amigas. Não haverá nenhuma dúvida para perturbá-la, pois o cara era realmente desinteressante e nada foi perdido, sendo a atitude considerada a mais acertada. Ao invés de tentar forçá-la a admitir algo contra a vontade, simplesmente observe, detecte o comportamento estranho e comunique unilateralmente que o mesmo está formalizado na relação, por desejo dela e não seu. Tudo se resume em transferir e devolver a responsabilidade a quem cabe, não aceitando imposições indevidas de culpa. É preciso, então, criar uma situação em que sua parceira não possa fugir de si mesma e seja obrigada a encarar a si própria. Como fazê-lo? Comunicando unilateralmente, reforçando que ela, e não você, destruiu ou está destruindo o relacionamento com suas atitudes indesejáveis, tais como o sexo de má qualidade, condutas suspeitas e indefinidas ou atenção desnecessária a outros machos, etc. Alerte, de forma precisa, a respeito das atitudes que você tomará após cada atitude suspeita ou indesejável. Diga isto e não discuta, deixe o resto no ar e espere os resultados. Se você vacilar na hora de dizer, se sua voz for trêmula, ela continuará te atormentando. Enquanto se mantêm indefinidas, as espertinhas nos enganam e fazem as culpas parecerem nossas. Mas o que importa agora neste capítulo não são somente as nossas crenças, mas também as delas. Você já deve ter reparado que elas dificilmente terminam um relacionamento de forma absolutamente clara e definitiva, preferindo deixar os problemas no ar. Mesmo que digam claramente que não mais nos amam, deixam transparecer indícios em contrário. O fazem para nos imobilizar em um estado de ansiedade, de espera contínua na dúvida. Para alcançá-la nos sentimentos e provocar uma inversão, você deve tomar as indefinições comportamentais como definições e comunicá-lo unilateralmente, sem discutir de maneira alguma, de forma completamente determinada. Não é à toa que os prazos e as contagens regressivas de tempo as atemorizam tanto. Quando se dá um prazo para alguém, não há como se evadir da responsabilidade. Se você fornecer o seu número de telefone ou e-mail, não deixe de comunicar um prazo exato para esperar o contato ou ficará esperando eternamente. Os prazos exatos são uma poderosa ferramenta para destroçar os joguinhos infernais. Podem ser usados de muitas formas. Por que são tão eficientes? Porque não permitem evasivas, encurralam a pessoa e a obrigam a assumir uma posição sem possibilidade de escapar de suas responsabilidades. Mas a pessoa deve ser comunicada de forma clara e objetiva ou a solução não dará resultado, pois um falso mal-entendimento poderá ser utilizado como alegação. A mínima abertura para qualquer justificativa posterior pode fazer a empreitada fracassar. De todas as maneiras, se você achar tudo isso muito difícil, desgastante, e se sua parceira for muito refratária ao controle e ao mesmo tempo trapaceira, recusando-se absolutamente a colaborar, contente-se ao menos em simplesmente utilizá-la para o que servir, fingindo concordar com tudo e nada sentindo. É um bom caminho, mas exige, como sempre, o desapaixonamento. O que importa não é tanto o que é comunicado à consciência, mas sim o que é comunicado ao inconsciente.
Esteja atento ao conteúdo subliminar das conversas e contatos. Subliminarmente, qual das duas partes está comunicando que está querendo, precisando da outra? Ao invés de perguntar posso te ver amanhã, diga amanhã te espero até tal hora. Na língua inglesa, a ideia de perguntar e pedir são expressas por uma mesma palavra, ask. Exceto quando incisiva e hostil, a pergunta é uma forma de petição e comunica a submissão, súplica, dando ao outro a chance de recusar sem se responsabilizar por nada. A comunicação objetiva dentro de exatas condições, ao contrário, encurrala ao criar uma situação em que a responsabilidade pelos efeitos da recusa não pode ser imputada a nós mas apenas a quem recusou. Além disso, quando pedimos permissão para um encontro, comunicamos ao inconsciente da outra parte que somos mais fracos. Entretanto, nenhuma fêmea necessita de machos mais fracos do que ela. Do ponto de vista da seleção natural, os machos mais fracos são repulsivos. Infelizmente, nos foi ensinado o contrário. Que deveríamos agradar, pedir, suplicar encontros, carinho, sexo etc. Nos foi inculcada a absurda crença de que temos que esperar pela boa vontade feminina que, se não o fizermos, a mulher irá ficar triste e nos recusar. Acostume-se a falar em tom imperativo, porém amável. O tom de voz imperativo forma uma frase musical descendente, do agudo para o grave. Vem cá ou me encontre às 3 horas. Não discuta, não suplique, não peça permissão porque a permissão das mulheres é para ser dada aos filhos e não aos homens. O velho e conhecido joguinho feminino consiste em se aproximar do macho apenas para atraí-lo, afastando-se quando ele se aproxima. A intenção é induzi-lo a correr desesperadamente atrás, sendo levado para onde a fêmea queira, como um cão atrás de um osso. Para destroçá-lo, entre no ritmo feminino de aproximação e afastamento, simulando ter mordido a isca, e comece a conduzir este movimento em seu favor, afastando-se quando ela se aproximar e aproximando-se quando ela se afastar, sem medo de perdê-la e sem alterar o ritmo, apenas tornando-se agora elemento ativo e não mais passivo do processo. Você deve dominar o jogo sem ser percebido pela atormentadora, a qual deve apenas sentir o efeito sem saber direito o que está acontecendo. Se proceder assim, criará uma situação insuportável até um ponto em que a deixará emocionalmente vulnerável, aberta. Então poderá tomá-la para o sexo sem a menor resistência. Normalmente, os homens se aproximam quando a dama se aproxima e continuam tentando se aproximar mais ainda, desesperados, quando ela se afasta. Deste modo são estupidamente manipulados sem nenhum resultado positivo. O cão pode, também, ignorar as provocações para induzir a manipuladora a se aproximar, mas e então subitamente morder o osso de surpresa e arrancar um pedaço. Você pode se manter inacessível após o afastamento da mulher por muito mais tempo do que seria previsto para represar a libido feminina, mantendo-se distante até que ela não aguente mais e te procure reclamando, quando então você a surpreende tomando-a de assalto nos braços e devorando-a sexualmente, de todas as formas possíveis. O clima estará propício e a resistência será pouca ou nula. Em seguida dispense-a antes que ela se recupere e esqueça-a por um tempo, até que o ciclo se repita. Este meio é particularmente eficaz nos casos em que somos considerados pegajosos, dependentes, assediadores e débeis. Nunca abandone o ceticismo. Ele é sua arma contra todas as artimanhas naturais do inconsciente feminino para induzi-lo a crenças que o enfraquecerão, tornando-o manipulável e, consequentemente, desinteressante. O ceticismo com relação às intenções, palavras, lágrimas etc. é uma defesa imprescindível. Não permita que a crença de que a mulher é um prêmio seja inserida em sua mente por via subliminar. As fêmeas possuem sofisticados mecanismos naturais para induzir o macho a crer que elas são troféus. Tais mecanismos são sutis, quase invisíveis, e atuam diretamente no inconsciente masculino. Os jogos com opostos que criam situações indefinidas, para um macho, obviamente, pois elas sabem muito bem o que se passa, visam justamente induzir e reforçar tais crenças. Seus mecanismos consistem, basicamente, em nos tratar como se nos evitassem e, ao mesmo tempo, nos quisessem, como sucede quando propositalmente mostram partes do corpo, barriga, decotes, pernas, e em seguida as ocultam de nossos olhares.
Conseguimos destroçar este mecanismo quando não olhamos para as partes à mostra, ignorando-as, ao mesmo tempo em que lhes dirigimos a palavra em um amável tom de comando protetor e orientador, colocando-as em seu lugar devido, e ouvimos pacientemente sobre suas dores. Transmita segurança, autoridade no que diz e na forma como se comporta, pois as fêmeas gostam de conversar olhando para cima e nunca para baixo. Mantenha constantemente, principalmente nos momentos mais difíceis, a recordação dos atributos positivos e atrativos que você possui. Quase todos os joguinhos podem ser burlados quando aceitamos as insinuações, tentativas de aproximação, com naturalidade, sem muita surpresa, estimulando-as a intensificá-las e, ao mesmo tempo, nos mantemos indiferentes, não as deixando ter certeza de que mordemos a isca. Como a necessidade de se sentirem desejadas para que possam nos rejeitar é muito forte, resulta que a dúvida a respeito de nos terem ou não fascinado as obriga a intensificar as insinuações para buscar a certeza. O resultado é um aprofundamento do assédio feminino até o ponto em que a indefinição desapareça. O próprio desejo feminino de rejeitá-lo é que irá empurrá-la para você. A necessidade de confirmar a perturba tanto que a obriga a dissipar a incerteza insinuando-se mais. Aceite estas insinuações e as aproveite, mas simule não estar muito interessado no sexo. Neste ínterim, a situação estará favorável a uma aproximação desinteressada cada vez maior, a qual deve ser sutil para preservar a dúvida. Quando o osso estiver bem perto, morda-o e arranque um belo pedaço, já que ela te trata como um cão. Em estado de dúvida, qualquer pessoa está vulnerável a ataques em sua mente e em seus sentimentos. Crie e preserve um estado de dúvida por meio de comportamentos ambíguos. Um comportamento contraditório e indefinido a manterá aberta devido à necessidade de confirmar se você a deseja ou não. Mantenha uma porta de escape, uma forma de contra-argumentar dizendo que não está interessado, enquanto progressivamente diminui a distância e se torna mais íntimo. A dúvida a forçará a permitir maior aproximação devido à necessidade de verificar seu grau de aprisionamento pelo desejo. Se alguma conclusão for fechada, dissipando as dúvidas, você pode perder o jogo, daí a importância de não polarizar. A certeza de que você está desesperado de desejo/amor conduz ao desinteresse. Por outro lado, a certeza de que é absolutamente inacessível conduz à desistência. Em ambos os casos perdemos o objeto de interesse. As provocações se intensificam quando persiste a incerteza a respeito de termos ou não nos deixado prender. Esta cria na fêmea uma necessidade de aproximação progressiva até um ponto crítico em que não seja mais possível esquivar-se ou voltar atrás. A dúvida é um estado de vulnerabilidade que as força a insinuar-se mais e mais ou a aceitar a nossa aproximação sem nos rejeitar. A rejeição existe apenas quando há certeza de que fomos fisgados, quando avançamos com a língua para fora como um lobo faminto. Por outro lado, a desistência ocorre quando nos polarizamos na frieza, porque comunicamos de modo inequívoco que somos inacessíveis. Daí a importância de jogarmos com ambos os extremos. Em outras palavras, ela não deve saber se venceu ou perdeu o jogo, mas deve desconfiar que perdeu. Perturbe esta última desconfiança com sinais contraditórios. Infelizmente, estamos condicionados a agir da forma oposta a que deveríamos e tememos a derrota nos joguinhos, porque isto desencadeia a perda da fêmea desejada. O medo conduz justamente ao fim temido, ao contrário do esperado. O jogo da paixão é um jogo de forças emocionais. Assemelha-se a um cabo de guerra em que a intenção é forçar a outra parte a revelar o teor real dos seus sentimentos. Cada uma das partes tenta encantar a outra ao mesmo tempo em que procura resistir ao encantamento, ao contrafeitiço. O mais resistente e encantador é o vitorioso. Aquele que se derrete facilmente é um perdedor. O fraco, o emotivo. A presciência requerida para vencer é saber exatamente o que fazer e dizer para enfeitiçar, para quebrar as resistências, para induzir o outro a uma possessão por si mesmo, por seus próprios desejos, sonhos, fantasias, ilusões e anelos absurdos. O que importa não são os atos em si, mas seus efeitos sobre a emoção alheia. Eis a razão pela qual as manipuladoras hábeis solicitam que nos entreguemos, mas nunca fazem o mesmo. Trate-as como estelionatárias sentimentais.
O tempo é um grande aliado feminino nos joguinhos. As dúvidas prolongadas através do tempo provocam sofrimento emocional. Sua parceira repentinamente deixa o telefone desligado por 1 ou 2 dias para induzi-lo a ficar pensando em 1000 possibilidades, inclusive preocupado com possíveis chifres. Quebramos as bases deste jogo quando nos antecipamos e comunicamos explicitamente que esperamos algo um pouco pior do que o planejado, indo além das expectativas dela. No exemplo em questão, poderíamos dizer mais ou menos o seguinte: assim que sentíssemos o cheiro da brincadeira, aposto que você não vai me ligar nos próximos 5 dias. O tempo um pouco, mas não muito, mais longo do que o planejado destroça os planos de brincar conosco e, geralmente, as encurrala, obrigando-as a nos informarem onde estão, com quem fazendo o que. Uma vez que ganhe o jogo, a tendência da manipuladora é se afastar, mantendo apenas a mínima proximidade para a preservação da dominação. Quando o perde, insiste incansavelmente para virar o barco. A mulher precisa ser atingida corretamente, e não de qualquer maneira. No sentimento para sentir a força do coração do homem. Somente assim se entrega. Não adianta tentar atingi-la no intelecto. Não adianta argumentar, não adianta polemizar. Ela quer ser conquistada pelo melhor e não por qualquer um. De nada adiantará você ser alto, fisicamente forte, bonito ou rico se for emocionalmente débil, inseguro, infantil ou se morrer de medo de perdê-la, ser trocado etc. porque você será corno do mesmo jeito. Homens que sentem amor exagerado pelas mulheres as detestam de forma anormal e igualmente intensa por brincarem com seus sentimentos. O amor sexual se combina até mesmo com o mais extremo ódio contra seu objeto. Por esse motivo, Platão já o comparava ao amor do lobo pelas ovelhas. O amor e o ódio são duas polaridades de uma mesma coisa. Sucedem-se com facilidade um ao outro. O ideal é ser neutro, pois ambos são absurdos por serem passionais. Veja a relação como um acordo frio do qual ambas as partes querem tirar o máximo proveito, dar pouco e receber muito. Em síntese, podemos dizer que os joguinhos emocionais e infernos psicológicos são destroçados por meio de atitudes que os devolvam a quem os lançou. Necessitamos de mecanismos de reversão, para que as atormentadoras se enforcuem com a própria corda, isto é, caiam na própria armadilha que inventaram, sem que fiquemos gastando energia e tempo em vãs tentativas de convencê-las de que estão erradas, as quais apenas tornam a situação ainda piores. Tais mecanismos devolutivos possuem duas características básicas. A. O repertório de punições constituídas por efeitos reflexos das atitudes indesejáveis, que devem ser admitidas e até incentivadas ao invés de serem proibidas, ou seja, consequências óbvias e inescapáveis do que a própria pessoa fez. B. Um conjunto de situações que autorizem moralmente a aplicação das mesmas. As melhores punições são estas: trocá-la por outra, transformar a relação de compromisso em relação livre ou, em casos extremos, acabar com a relação, jamais bater, agredir, gritar, ameaçar etc. As situações que as justificam moralmente podem ser as mais variadas e abrangem todos os comportamentos de sua parceira que você não aprova. Comunique-lhe, unilateralmente sem dar abertura à discussão, que, ao ter este ou aquele comportamento inaceitável, ela o estará autorizando moralmente a tomar a atitude punitiva correspondente. Então você a terá encurralado. Não haverá espaço para dúvidas. Você a terá imobilizado. As traições leves são também uma forma de jogar e brincar com nossos sentimentos. Nunca permita que atitudes suspeitas, traições tênues, flertes sutis não admitidos e exposições não assumidas ao desejo de outros machos passem em branco, sem uma retaliação à altura, vigorosa e decidida. Seja impiedoso e não perdoe. Se o fizer, sua bondade não será reconhecida, mas sim vista como um indicador de que você é um otário que nasceu para ser enganado. Saiba devolver as consequências dos erros sobre a cabeça de quem os comete. A melhor forma de castigar pelas traições é ignorar e decidir pela ruptura do compromisso. Não perca tempo tentando forçá-las a admitir o óbvio porque elas nunca assumem o evidente.
As traições sutis, quando passam em branco, funcionam como incentivo e fornecem a necessária confiança para traições maiores. Não devemos permitir que joguem com nossa confiança, por mais inocente que pareça o jogo. Os joguinhos partem, via de regra, das mulheres. Logo, tudo deve ser feito de modo a ficar evidente que não é você que está tomando a iniciativa, mas sim sua companheira. Deve ficar claro que a culpa é toda dela e não sua, pois não foi você que começou tudo e, portanto, não sente culpa alguma. Explique que você gostaria de ter uma relação diferente, honesta, clara, livre, democrática e igualitária, mas ela não o permitiu. Você está apenas desarticulando armações, resolvendo problemas que foram criados para você. É legítima defesa emocional. Para nossas parceiras, o amor é uma guerra que não suportam perder jamais. Sofrem terrivelmente quando a perdem. Querem é ganhá-la. É por isto que ficam depressivas quando desgostamos definitivamente e as rejeitamos para sempre. Esta forte obsessão vincula-se estreitamente ao complexo da inveja do pênis. Trata-se de uma vingança por se sentirem inferiores, pois a guerra dos sentimentos é realmente o único campo em que podemos ser derrotados. Neste aspecto somos mais fracos devido à nossa dependência por sexo e amor. Podemos vencê-las facilmente em uma batalha intelectual, mas nas batalhas emocionais costumamos perder. No campo de batalha da paixão, vence aquele que subjuga o outro, que o faz implorar de joelhos por carinho, e perde aquele que suplica para ser amado e se humilha para estar perto. O indiferente, aquele que rejeita e evita, é o vencedor. O perdedor é aquele que entrega o coração, que se apaixona e tem sua alma roubada. O vitorioso se torna objeto de desejo, é perseguido e rejeita. Temos que destroçar esta guerra de nervos ridícula vencendo a nós mesmos. Tendemos a perder as batalhas porque atacamos e nos defendemos de forma intelectual, por meio de argumentos que visam elucidar pontos obscuros, levá-las ao reconhecimento de erros etc. Enquanto as damas, por outro lado, atacam e se defendem pela via emocional, por meio de provocações, cinismo, fragilidade simulada, lágrimas, gritos e ataques histéricos. Além disso, as emoções que instrumentalizam são tão profundas, subterrâneas e sutis que ficamos desconcertados, congelados na tentativa de conceituar para entender o que precisa ser primeiramente desenterrado. Nossas meninas se exercitam em guerras de nervos e de sentimentos desde que nascem, sendo por isso muito mais fugidias, lisas, evasivas, refratárias e indefinidas do que nós. Quando as encurralamos com perguntas, escapam fingindo tê-las interpretado de outra forma, chorando ou rindo em seguida etc. Como o centro emocional é muito mais rápido do que o intelecto, sempre perderemos as guerras de nervos a menos que as superemos mediante uma vontade poderosa que nos permita resistir a absolutamente todas as provocações e ao mesmo tempo impor nossas razões e explicações sem reservas nos diálogos. As emoções negativas não devem ter permissão para entrar em nosso coração. Que não sejamos nós os que caem na ira, nós, ciúmes, na tristeza ou na vergonha e nem tampouco os que se sentem pequenos, diminuídos, ridículos ou com medo de perder o objeto amado, mas sim aquelas que tentaram nos lançar em tais estados detestáveis. Trata-se de uma defesa emocional legítima na medida em que não é nossa iniciativa de atormentar emocionalmente a quem, ao menos em teoria, se ama. Nossas damas transferem continuamente para nós os infernos mentais oriundos de conflitos na relação. Possuem sofisticados meios intuitivos de pressentir a aproximação do inferno e transferi-lo à nossa mente por meio de múltiplos jogos que envolvem dúvidas, fatos reais incontestáveis, admitidos associados a verdades evidentes não admitidas, mentiras, bajulação, carinho, simulação de fragilidade etc. e, principalmente, as responsabilidades e as tomadas de decisões em esferas que não nos dizem respeito. Para destroçar todos esses jogos, manipulações e manobras do inferno, você precisa primeiramente não se apaixonar. Em segundo lugar, tenha suas posições claras e as comunique de forma unilateral. Em terceiro, seja determinado ao extremo, de forma a fazê-la sentir de verdade as consequências das atitudes escusas.
Em quarto, não a deixe evadir-se. Crie situações que a deixem sem saída e que a forcem a uma definição mesmo quando seus comportamentos forem ambíguos, com o cuidado de não tentar fazê-lo por meio de discussões. Os inferninhos são inutilizados quando não nos opomos ao comportamento irritante, mas, ao contrário, deixamos que siga seu próprio curso, apenas aceitando e observando para ver em que tudo vai dar, para onde se dirigem. Obviamente, você deve ser sempre amável. Não vá ser grosso feito um gorila. Seja superior em calma e amabilidade, mas fale de forma clara e decidida. A mulher irá surtar em fúria, devido ao encurralamento, mas seja superior em paciência. Não tema gritos, não a amoleça com choros. Fale com paciência infinita, como se estivesse explicando a teoria da relatividade a um débil mental, mas seja direto e curto. Não siga e nem se distraia com as besteiras que forem ditas, ignore a fala ludibriadora. Então você a obrigará a reconhecer a própria desonestidade, jogando-lhe na cara os infernos e armadilhas que haviam sido criados para você. Paradoxalmente, será visto como um homem diferente de todos os outros, pois ninguém faz isto. Será considerado especial, superior, único. Em geral, os infernos mentais tendem a favorecer quem dispõe de condições favoráveis para rejeitar o outro isentando-se de culpa. Deste modo, toda a carga emocional da culpabilidade recai sobre aquele que crê, mesmo inconscientemente, ser o responsável pelo fim do relacionamento. Sabendo disso, nossas amigas estão constantemente à espreita, aguardando oportunidades de nos induzirem subliminarmente à crença de que não as merecemos e que, portanto, devemos ser rejeitados por sermos inúteis e desinteressantes. Como se trata de um processo mesmérico subliminar, toda a rede psicológica de causas e efeitos é inconsciente. A dor da rejeição é uma espécie de síndrome de abstinência. As sensações provocadas pela pessoa amada se ausentam e deixam em seu lugar um vazio que é preenchido por sofrimento interno. Há dois tipos de sofrimento: o interno e o externo. O sofrimento externo é a dor física. O sofrimento interno é a dor psicológica, a qual é engenhosamente instrumentalizada nas relações como mecanismo de dominação. Uma dor emocional não é irreal. A prova disso é a insuportável sensação que fere o coração quando perdemos alguém que amamos.